Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a dúvida de Enzo Gabriel Henriques, que escreveu perguntando em que momento que os antigos cristãos passaram a acreditar que Jesus era Deus, e se essa crença já existia antes do Concílio de Nicéia. E primeiramente, respondendo à última pergunta, sim. Essa crença de que Jesus seria Deus, ela é muito anterior ao Concílio de Nicéia. E, na verdade, um detalhe importante é que quando ocorreram as controvérsias teológicas entre Ário e Atanásio, entre os séculos III e IV, que foram as posições disputadas ali no Concílio de Nicéia, tanto Ário quanto Atanásio, eles entendiam que Jesus era Deus. A diferença era em que sentido Jesus era Deus em relação ao Deus Pai. Então, enquanto Ário entendia que Jesus era uma divindade distinta, que foi criada em um determinado momento e era subordinada ao Deus Pai, Atanásio já defendia que Jesus era uma divindade incriada e eterna e da mesma substância que o Deus Pai, que foi a posição então adotada pelo Credo Niceno em 325 e também depois ampliada no Credo Niceno-Constantinopolitano de 381. Mas nessa época, a posição ariana, que foi definida também como uma heresia, ela também entendia que Jesus era uma divindade. Agora, sobre a crença de que Jesus era uma divindade, essa ideia nós encontramos ainda no primeiro século, durante o período apostólico. O mais antigo texto que menciona Jesus na forma, ou então na semelhança de um Deus, é a Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 6 a 11, em que Paulo ali ele provavelmente realiza a citação de um antigo hino cristão. Vamos conferir então um pouco do que nós encontramos ali nesse texto da Epístola aos Filipenses. Vamos ver ali esses versos. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo. Tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Aqui nesse texto nós observamos claramente que Jesus já era considerado como um Deus em algum sentido ali por volta dos anos 51, 55 da Era Comum, quando a Epístola de Paulo aos Filipenses foi então desenvolvida. No entanto, o que ainda não existia nessa época era uma definição exata a respeito de como entender a divindade de Jesus e também a sua relação com Deus Pai. Então haviam diversas opiniões diferentes. Por exemplo, alguns cristãos defendiam a posição adocionista, que considerava que Jesus então foi adotado como Filho de Deus somente após o batismo ou então somente após a ressurreição, que é a posição que nós encontramos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, verso 3 a 4, em que também ali ele cita um antigo credo cristão. Outros também entendiam que Jesus se tornou divino somente após a ascensão. Também haviam outros que defendiam a posição docetista, acreditando que Jesus era totalmente divino e que não tinha nem ao menos um corpo humano, mas que o seu corpo era apenas uma ilusão. E também, ao final do primeiro século, surgiu a ideia de que Jesus nasceu pelo Espírito Santo através de uma virgem, que é uma ideia que muito provavelmente ainda não existia nos tempos do apóstolo Paulo e que enfatizava que Jesus era de certa forma divino, conforme nós encontramos ali nos evangelhos de Mateus e Lucas, que foram desenvolvidos ao final do século I. E já no início do século II, o evangelho de João entende que Jesus era uma divindade pré-existente como verbo de Deus. No entanto, também dessa época, os ebionitas eles rejeitavam completamente essas ideias, enfatizando que Jesus era plenamente humano e filho biológico de seu pai José. Então, no cristianismo primitivo, nós realmente encontramos diversas perspectivas distintas a respeito de como entender a divindade de Jesus. Ainda não existia uma ideia unificada a respeito desse tema. E também um detalhe interessante é que a doutrina da Trindade, ela também levou algum tempo até ser plenamente desenvolvida. A primeira vez na história que nós encontramos uma exposição a respeito da doutrina da Trindade é apenas no início do século III com Tertuliano de Cartago, como nós podemos observar, por exemplo, em sua obra Contra a Praxis. Vamos ver ali o que nós encontramos nesse texto, que também é bem interessante de nós conhecermos. Vamos ver ali. Nós acreditamos que há somente um Deus, que este único Deus tem também um Filho, sua palavra, que procede dele próprio, por quem todas as coisas foram feitas e sem quem nada seria feito. Quem mandou dos céus, também do Pai, de acordo com a sua própria promessa, o Espírito Santo, o Paráclito, o santificador da fé daqueles que acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O mistério da dispensação está ainda guardado, o qual distribui a unidade em uma trindade, colocando em sua ordem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
3. Contudo não em condição, mas em grau. Não em substância, mas em forma. Não em poder, mas em aspecto. Ainda que em uma substância, uma condição e um poder, enquanto que ele é um Deus, de onde estes graus, formas e aspectos são reconhecidos sob o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, um outro ponto interessante é que Tertuliano de Cartago também afirma que haviam muitos cristãos em seu tempo que eram contrários a essa ideia de trindade. Vamos ver o que nós encontramos ali um pouco mais à frente nessa obra também. Vamos ver ali. Os simples, de fato, não vão chamados de tolos ou ignorantes, que sempre constituem a maioria dos fiéis, estão chocados com a dispensação dos 3 em 1. Eles assumem a ordem numérica e a distribuição da Trindade como sendo uma divisão na unidade. Eles estão constantemente nos acusando de que somos pregadores de 2 ou 3 deuses, enquanto eles atribuem preeminentemente para si o crédito de serem adoradores do Deus único, como se a própria unidade com deduções irracionais não produzisse heresia, e a Trindade, racionalmente considerada, constituísse a verdade. Aqui nós observamos claramente que, nos tempos de Tertuliano, também ainda não existia uma perspectiva unificada a respeito de como entender a divindade de Jesus. No entanto, a grande maioria dos cristãos já entendia que Jesus era Deus em algum sentido desde o período apostólico, que é uma ideia que surgiu a partir da crença na ressurreição e ascensão de Jesus, que fazia parte, inclusive, da cultura judaica de sua época, que acreditava que um ser humano que fosse elevado ao céu era considerado como um santo, maior até mesmo do que os anjos, conforme nós encontramos, por exemplo, em alguns dos livros extracanônicos, como é o caso de Enoque e também de Baruque. E também é uma ideia que fazia parte, sob diferentes aspectos, da cultura greco-romana da época, que entendia que um ser humano que tivesse a sua alma elevada ao céu, ele claramente era uma pessoa divina, conforme nós observamos, por exemplo, com Júlio César, que foi oficialmente deificado pelo Senado romano após a sua morte, ali no dia 1º de janeiro de 42 a.C. da Era Comum. Então, o momento em que os cristãos passaram a acreditar que Jesus era Deus, em algum sentido ainda não muito bem definido naquela época, foi logo após surgir a crença na ressurreição e ascensão de Jesus. Então, em algum momento entre os anos 30 e 50 da Era Comum. Com isso, eu espero ter respondido a essa interessante questão de Enzo Gabriel Henriques, e para aqueles que possuem outras dúvidas ou queiram apenas escrever seus comentários, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo na seção dos comentários aqui do YouTube. Para aqueles que gostaram de mais esse vídeo, eu convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas, e também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isso, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.